Bem, gente, estamos iniciando mais um episódio do Podmar. E antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, que toda segunda e quarta e sexta-feira sempre tem um bom bate-papo aqui para vocês. Hoje vamos falar com o Fábio e com Maiara, da Avoar Edições, uma editora independente, é isso? Isso. Pode deixar aí mesmo, que capta legal. Então vamos lá, vamos lá debater como é que está a editora, como é que vocês estão movimentando agora 2024, novo ano, novas perspectivas, novos trabalhos? Então, a editora ela nasce mesmo em 2023, né, com o Ausente Ordem das Coisas, que é a nossa primeira publicação, que é meu livro, né? Mas é um sonho que a gente tem há algum tempo já. A gente vinha falando, só que aquele sonho assim, um dia, quem sabe, né? A gente trabalha junto desde a Casa Baís, né, que é um quadrinho sobre a vida e a obra da Lídia Baís. E a gente sempre se deu muito bem trabalhando juntos e tal, até que chegou no Quebra Torto, que é essa coletânea, foi patrocinada pelo Itaú Ramos Cultural, e ela tinha como mote selecionar 6 autores emergentes daqui do estado, para criar quadrinhos, né? Então, teve oficina, teve mentoria, teve edição, preparação de texto e publicação. E aí, nessa experiência que a gente olhou e falou, cara, tem muita gente boa aqui. Além daqueles que a gente já admirava, né? Autores que a gente já admirava. E aí, quando chegou no Ausente Ordem das Coisas, eu fiz um errinho lá no edital, eu tive que vender ele a R$12,50 e a gente falou, cara, não tem editora para isso. Nenhuma editora vai querer pegar um quadrinho que tem que vender R$12,50. Não dá nem o preço do unitário acho que unitário na gráfica saiu 14. Então, 14 é alguma coisa. Tá no déficit, já sai no déficit. Aí a Maiara trouxe e falou assim, acho que agora seria a hora. Aí a gente encarou, né? E aí o ano passado a gente tinha muitos planos, muitas coisas foram travadas mais por correria e por desencontros mesmo, né? De projetos que iam engatar, não engataram, mas esse ano a gente começa já com 2 livros, né? Que a gente está editando, já começou já o trabalho, mais livros que porque a gente tem duas linhas de trabalho. Uma é uma prestação de serviço. Então as pessoas procuram a gente porque gostaram do nosso material, do jeito da gente trabalhar, como a gente enxerga o livro e como a gente enxerga esse veículo. E aí a gente tem outros projetos que a gente está trabalhando que não necessariamente estão na Avoar. Porque a gente gosta muito de ser honesto com os autores e dizer, esse teu material a gente não consegue levar ele adiante, porque a gente não tem voz para ele, né? Porque é isso também, não adianta só você pegar o material, publicar e deixar o autor a míngua, né? A nossa ideia tanto que a Maiara tem uma frase que eu acho sensacional. Nós não queremos trabalhar com livros, nós queremos trabalhar com o autor. Então, conhecer o autor, se identificar com ele, se identificar com a produção dele, com as ideias dele, com o que ele deseja, né? Esse é o caso da Tânia, por exemplo. A Tânia ela é uma escritora com vasta produção, poesia, poetrix, haikai, contos. E ela chegou no momento que ela abriu pra gente e falou assim, eu comecei com contos insólitos, terror, fantasia, e eu gostaria de voltar para esse lugar. Vem conversar com a gente, né, é uma amiga, né, a gente gosta do trabalho dela, além de ser amiga, e a gente, quando trouxe ela para conversar, nessa perspectiva não só de editar ela, mas dizer, se você quer esse caminho, vamos fazer X coisa, Y coisa, uma mentoria. Uma mentoria também, que a intenção diferencial da nossa editora é justamente esse, né? Pensar na carreira profissional do autor, né? Como que ele vai sair desse lugar de escrever só como hobby ou só, eu vou publicar um aqui de forma bem amadora, né? Então a gente está assim, vamos profissionalizar isso e quais são os caminhos que você precisa tomar para, a partir de agora, você, né, tomar isso como também uma profissão e levar isso de forma mais séria, né? Porque a gente não quer ser uma editora gráfica, né? A gente sempre brinca que é assim, eu tenho um livro, a gente publica aqui para você, pega o livro, imprime, toma o seu livro, você que se vire aí
autor. E tem aquilo que eu falei também, a gente em off que a gente estava conversando, que é como fazer esse autor sair das fronteiras. Né? Porque a gente fica aqui se lendo e se bajulando e se sei lá o quê. Se autopromovendo. Se autopromovendo, mas e o potencial que isso tem para fora? Como que a gente chega lá? Tem uma fala do pessoal da música que faz tempo eu ouvi isso, não passa a barranca do Rio Paraná. Fica lá na barranca. Então a gente não quer isso também. A gente quer usar as potencialidades da internet ou das minhas próprias vivências em feiras de publicadores, para levar esse autor com qualidade, que aí porque a gente quer cuidar do livro desde o começo, né? A outra coisa que a gente tem trabalhado é os livros essas produções a partir de editais. Por quê? Porque a gente não quer que o autor trabalhe de graça. A gente gostaria, né? Nem todos os projetos vão ser assim, obviamente, que cada projeto é um projeto, mas a gente gostaria que ele já tivesse um ganho para produzir, para que ele ficasse tranquilo, não precisasse... Então, assim, sei lá, tem autores que são professores. Aí ele já dá aula, já se afoga na aula. Aí ele vai para casa produzir, mas ele também precisa ir na feirinha ali, também precisa ir no sarau lá, tem que... Então, assim, amenizar um pouco essa carga de coisas, se dedica nas aulas e se dedica na sua escrita, né? Para que a gente não tenha essa coisa da editora gráfica, que só pega um livro pronto, não se importa quem que é, como que chega, se está certo, se está errado, se essa capa é bonita, se é feia, se o material que a gente escolheu é adequado para esse tipo de livro, se está bem corrigido, se não está, se saiu com uma preparação de texto, que é uma coisa imprescindível para a literatura, ou não, né? Então, nosso maior desejo é esse, assim, é pegar o autor, trabalhar ele, que ele não fique nessa preso ao Mato Grosso do Sul, que ele realmente alcance outros lugares, outros leitores, outros lugares, né? Enfim. Vocês começam, você pega o autor no seu lugar em que ele está lá, né, bem, tenta trazê-lo para um mundo mais competitivo, organizando desde a capa, da escrita, da distribuição. Você tenta colocá-lo no mercado, é isso? Dentro do mercado, dentro dessa produção independente, né? Porque a gente tem na literatura pelo menos dois mercados, que é esse das grandes editoras, que aí tem muito dinheiro, o cara pode fazer várias propagandas, pode estar em vários lugares, pode estar nas grandes livrarias. Acho que tem gente que não sabe, mas aqueles nichos, que quando você entra numa livraria e tem um nicho que tem os livros ali primeiro, aquilo ali é pago, né? Não está ali por acaso, a não ser que foram os mais vendidos. Ele não virou best-seller... Por acaso. Tem isso também, né? As pessoas acham que o best-seller ele nasce porque o autor é grande. Não, assim, obviamente que alguma coisa vai ter naquilo, ou não, a gente brinca muito com isso. Mas tem um trabalho por trás. E das independentes, que tem, na sua grande maioria, uma inserção com um público que já cansou só do mainstream, só daquilo que está... com luzinha diferente, né? Que ele vê ali, que fala assim, pô, isso aqui é interessante. Então as feiras de publicadores, por exemplo, né, que aqui no início a gente falou, eu sou cria dessas feiras, né? Então eu começo a publicar porque eu enxergo que ali tem esse potencial. Elas me mostraram muito isso, assim, como as pessoas... A qualidade da pesquisa, o que traz um livro independente do cara solitário, tem uma pesquisa mais aprofundada, um sentimento mais colocado no livro, é isso que diferencia o trabalho de vocês desse trabalho do mercado mais business, digamos assim? Falar uma coisa que é legal, assim, a gente não ganha dinheiro, mas a gente ama o que faz. Porque assim, né, não é um lugar para ganhar fortunas, mas a gente é apaixonado por isso, né? Maiara tem uma história muito legal, se quiser falar sobre como que ela se apaixona pelos livros, e eu acho que essa história dela, depois eu posso falar da minha, é importante porque ela vai dizer exatamente quem a gente é. Por favor. Então, a minha história com os livros começa desde muito criança, né? O meu pai sempre foi apaixonado por livros. Foi ele que me ensinou a escrever, foi ele que me ensinou a ler, foi ele que me ensinou a amar os livros. Ele era tão fissurado em livros que, por exemplo, o nome do meu irmão, que é de Way,
é do CDD, do Código Decimal Dewey, que é os que fica, é a nomenclatura, né, e numeração das bibliotecas. Então, assim, fissurado demais por livros. Então, assim, eu cresci com os livros. Só que eu nunca pensei nisso como um hobby, uma profissão, né? Mas como um hobby, assim, eu leio, era algo muito natural pra mim. E aí eu fiz biologia, foi minha primeira faculdade. Terminei, só que não me encontrei dentro da área, não era aquilo que realmente, né, fazia sentido. Aí eu fui fazer letras, aí eu fiz letras no Federal, fiz vestibular, entrei em letras. Me encantei por aquele universo da teoria literária. Eu entrei o primeiro semestre que tinha teoria literária, eu falei assim, nossa, é isso, hein? É isso. E aí comecei a estudar, né, bastante sobre como, né, a forma, o conteúdo, as escolas literárias, tudo que envolve, né, a própria construção da literatura. E estudando muito, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né, gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Mas eu nunca me sentia preparada, né, pra falar assim, ai, nossa, agora vou aí me jogar no mercado como dentro da própria área do mercado editorial, né? Assim, agora eu vou me lançar como profissional do mercado editorial. Quem me deu esse empurrão foi o Fábio. Eu ficava lá, falei assim, não, ainda não tô pronta, preciso fazer mais um curso, mais uma pós, mais não sei o quê. Aí ele falou assim, não, chega, vamos fazer isso. E começou com Casa Bahia, né? E aí não paramos mais. Ou seja, tem um treinamento que eu vi que fala esse negócio, sempre que você busca sempre se preparar, você nunca vai estar preparado. Sim. Ou você começa ou não começa, né? Porque a preparação a experiência, cada dia você vai descobrindo que você não sabe nada, né? Então precisa desse fazer, né? O fazer, ele eu brinco sempre, né? Tanto quando eu vou produzir alguma coisa, confia no processo, né? Porque quando você está produzindo, às vezes você também trava lá em alguma coisa, e aí já começa a ficar desesperado, meu Deus, não vai sair nada daqui e tal. Confia no processo, porque é só no processo que a coisa vai ganhar algum sentido, né? Você vai descobrir, às vezes, coisas que você já sabia, ou você vai atrás de coisas, né? No Quebra-Torto, nesse projeto, é uma coisa que eu fiz, eu sempre trabalhei muito intuitivamente. Então, eu fui buscar bases de outros autores também, para dizer para eles, existe essa forma de fazer e essa forma de fazer. E aí, fazendo isso, né, tendo eu também mudo a minha perspectiva das coisas. Talvez eu não faça como o outro, mas já me dá às vezes até um alívio de falar assim, poxa, tem várias formas de fazer isso aqui, que bom, não precisa ser engessado, né? A gente consegue trabalhar isso de formas diferentes, até porque a gente está falando de arte, né? E aí tem uma grande confusão que eu acho, às vezes eu vou engatando nos assuntos que precisar me corta, que é o que é arte e o que é produto, né? Então, o livro, ele é um produto. É um produto cultural, mas ele não deixa de ser um produto. Você está vendendo, ele está dentro de uma mercadoria. De uma embalagem. E muitos autores ficam muito bravos com essa definição ou com essa fala. Mas se você começar a desconstruir o romantismo disso, a arte é aquilo enquanto você produz, enquanto você está fazendo aquilo ali, ninguém toca, entre aspas, assim, né? Obviamente que passa por uma preparação de texto, a gente trabalha para melhorar tudo, né? Dentro da perspectiva artística. Nem artes visuais, nem música, nada, você não passa por uma produção, né? Artes visuais você vai ter o curador que ele vai falar, essa obra aqui não está dentro dessa coleção que você trouxe aqui, talvez precise olhar isso aqui. Essa aqui não vai ficar boa nessa parede, vai ficar bom naquela parede. O que você, né? Então, assim, tem esse diálogo. O produtor musical, a mesma coisa, né? Vai falar, pesa mais essa bateria aqui, né? Tem uns amigos que tem uma banda que eu lembro que o produtor começou a bater o pé na música e o baterista falou assim, é isso. Ele falou, exatamente isso, sabe? Então, assim, a arte, apesar dessa colaboração, dessa troca, quase uma psicanálise ali, né? Que você está trocando ali
informações, enfim, ela é pungente dessa forma. Mas quando vai para o material impresso, e eu imagino que todo escritor quer ser lido, né? Não imagino nenhum escritor que não queira ser lido, você precisa cuidar desse material, justamente porque tem muita concorrência. Outra palavra, concorrência, né? Cara, é concorrência. Numa estante, se tiver uma capa linda, e uma capa... A Marcele falou isso, né? A Marcele é uma amiga nossa lá de Corumbá, que é uma entusiasta da literatura, tem um trabalho muito forte com cultura e com literatura, especificamente em Corumbá, uma pessoa muito importante aqui no estado em relação a isso. Ela brincou que ela compra e deixa de comprar livros pela capa. E é uma pessoa que lê muito, mas muito, assim, tipo, dá até raiva, né? A pessoa tem tempo de ler tudo isso. Por uma questão... Estética, né? Estética, porque assim, se tem 30 livros na prateleira, mas esse livro aqui me chama tanta atenção, né? A gente brincou também, a gente fez uma live agora sobre esse livro, e a gente tinha uma capa, dúvida, entre essa capa, que é super... e uma capa mais minimalista, mais 3 torres ali e tal. E a maioria das pessoas na live falou que que se fosse a outra talvez não comprasse, que essa daqui é realmente explosiva. Então é isso, assim, né? É um estudo, né, que a gente faz sobre isso, né? A gente também pensa sobre a recepção da obra. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Sérgio Vaz, que ele fala muito da questão de levar a literatura para a periferia, né? Ele tem até um projeto que é o Perifa, né, que ele leva a poesia para as favelas. E aí ele fala que sagrado não é mais o livro, sagrado é quem lê. Então, nesse mundaréu de livros que a gente tem, né, que o processo de impressão, né, facilitou muito, querendo ou não, a publicação dos livros. Então, como é que a gente vai chegar nessa recepção? Como é que a gente vai fazer com que o leitor olhe para aquilo e fale assim, nossa, vou ler, vou me interessar por aquilo, né? Então, o livro ele passa de ser aquela obra sagrada, intocável, que a pessoa vai querer só imprimir, só vou imprimir para tê-lo para mim, meu precioso, né? Meu precioso. Como que eu vou fazer aquela impressão não só para o autor, né? Mas também para o público. Como é que o público vai recepcionar, vai gostar de ver aquilo? Então, quando a gente trabalha pensando nessa estética, não é só no belo, né? Mas é como que ele vai pegar na prateleira, ele vai olhar, vai chamar atenção. Então, a gente não pode, por exemplo, porque isso é uma das coisas que a gente também fala em relação ao dinheiro, né? Porque assim, por que eu vou colocar uma gramatura, né, que é a grossura do papel, né, de forma mais simplificada, mais fino, se é um papel que precisa ser mais grosso? Então, o papel vai encarecer? Vai encarecer o produto. Mas ele precisa, para ter uma qualidade, na hora que o leitor estiver lendo, ele, né, enxergar melhor, sentir melhor a textura do papel, né? Então, é uma das coisas, todas essas coisas são pensadas dentro de um livro para a gente trazer melhor experiência para o leitor, né? Para o autor também ter um livro massa para ele trabalhar, né? Bem feito, bem pensado. Que dá orgulho, que dá orgulho para ele apresentar por aí, mas que também chegue para o leitor e ele tenha essa experiência, né? Desde o momento que ele pega na capa, ele abre, até chegar ao final, bem organizado, com tudo muito pensado. Então, por isso que a gente também não é uma editora que vai publicar em 1 mês, 2 meses. É impossível a gente fazer isso. Porque a gente não vai pegar o livro e falar assim, qualquer coisa serve para qualquer tipo de livro. Não, a gente vai pensar no livro como um todo, né? A sua construção desde o início. Então, se é uma história X, a gente vai pensar na história X como ela vai se portar nesse material. Então, não dá só mesmo para imprimir em qualquer fonte, qualquer papel, em qualquer capa, né? Eu acho que tem um exemplo muito legal entre a Casa Baís, que é a capa dura, né? E o Ausente. Porque entre o Casa Baís e o Ausente, a gráfica explodiu de valor, um valor absurdo, assim, que não tinha mais como pagar. E aí a nossa questão seria legal ter o Ausente em capa dura? Seria. Mas é imprescindível? Não. O Casa Baís é imprescindível, eu acho, porque ele está trabalhando com história. História de uma mulher, história de um prédio, né? Uma mulher super importante dentro da cultura sul-mato-grossense. Então, assim, valorizar não só o livro, mas o conteúdo que ele traz. Então, em capa dura ele faz muito sentido na Casa Baís.
No ausente, ficaria bonito, a gente ficaria orgulhoso, mas não é essencial. Então, entre pagar muito mais caro numa capa dura, especialmente porque está vendendo 2,50, e pagar um valor que cabe no bolso, e talvez acesse até mais pessoas, né? Porque esse livro também tem um pouco dessa pretensão, né? Quando a gente chegou também nessa questão do valor, que não tinha como mudar, a gente falou, então vamos fazer disso o acesso para as pessoas, né? Tanto que baratear. vamos fazer ele um valor, porque assim, aí a gente tem o autor, que sou eu, acaba alcançando mais pessoas, a editora que acabou de nascer começa a ser inserida, né? A gente teve cuidado de fazer um materialzinho para mandar para os influencers, então muitos canais de Instagram, de YouTube falaram sobre, receberam o copinho que você recebeu, receberam os livros, né? Receberam um textinho, que é outra coisa que a gente, que isso a gente aprende com os outros, né? Não adianta você mandar a obra para a pessoa, se for um influenciador, ou até às vezes o público mesmo, e não dizer nada. Às vezes manda um bilhetinho, sabe? Essa obra foi feita dessa forma, com esse conteúdo, lê o prefácio, é importante, sabe? Assim, tenta fazer com que esse leitor ou esse influenciador tenha já um mínimo de informações sobre, porque é isso, a gente tem informação. Vocês estão concorrendo com a internet, ou pelo menos com a leitura digital, né? Que tem livros agora, aliás, tem a Amazon, tem o setor que vende livros, enfim, tem vários. Claro, todo mundo tem um aplicativo lá que, inclusive, dizendo que são gratuitos, e que não são gratuitos, mas, enfim, quando vocês pensam no lançamento, vocês estão preparando um autor, um livro, você pensa em prepará-lo nessa concorrência? Claro, vai usar as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai usar isso para fazer a propaganda, para chegar até nos influenciadores, mas é uma concorrência com esse mundo. Tem apresentação, as capas são lindas, tal, mas o hábito da leitura, cada vez mais as escolas estão... Tem escolas que estão proibindo alunos a usar o celular durante as aulas, estava voltando um pouco, tentando achar um meio termo nesse uso desenfreado da internet. Mas como que é? Vocês trabalham um nicho, tem um nicho de gente, ou vocês estão também criando o hábito da leitura, tentam fazer isso? Então, sempre, mercado é nichos, né? Não tem, mercado literário não foge a alguns. O e-book é uma coisa que só funciona para grandes. Ou se você tiver já uma inserção já como autor, enfim. Se você quiser, eu tive essa experiência, se você achar que simplesmente você publicar uma coisa até gratuita, que eu já fiz isso vai trazer leitores, isso é um engano. Porque primeiro que, assim, entre o cara baixar um livro do Philip K. Dick, do Manuel de Barros, e baixar o meu... Baixar um do Mariano Cabreira... Ele vai achar que para ele já está no inconsciente, já está lá, um título que já está batido, que todo mundo está falando sobre. Mesmo que for gratuito, a gente corre esse risco do cara falar assim, mas eu nem conheço esse cara. Por isso, as feiras, por exemplo, de publicação são importantes. Por isso, a gente ir para Belo Horizonte agora, em maio, é importante, porque a gente vai estar de frente com aqueles que a gente quer trabalhar. Então, não dá para a gente querer concorrer deslealmente com coisas, sabe? A gente precisa entender o que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando, quem a gente está alcançando. Então, a gente está agora trabalhando num livro que tem uma cara mais infanto-juvenil, né? A gente entende, né? Do ânus. A gente não quer trazer para a editora, a princípio, porque é outro tipo de comunicação. Falar com esse público, aí é TikTok, aí é uma coisa... A gente não tem essa pegada. Essa pegada, né? A gente poderia ter? Poderia, mas são duas pessoas já carregando o mundo nas costas. Então, para potencializar o que a gente quer fazer, a gente também está fazendo essa seleção. Mas, esse autor aqui funciona. Tem um autor que a gente adora, que é o Henrique Comatos. A gente adora esse autor. Mas ele escreve uma coisa que a gente não sabe muito bem ainda. Um dia a gente espera conseguir saber trabalhar, porque a gente gostaria de publicar ele.
Mas como que a gente chega no leitor desse cara, sabe? E é um autor que a gente adora. Então, assim, não é só gostar, não é só... É estudar, é pensar, é buscar alternativas, e tudo isso pode nadar com os burros na água, né? A gente sempre vai estudando, assim, cada livro é um caso, né? Por exemplo, hoje a gente vai lançar em breve, que é o da Marina, né? É uma HQ que ela vai retratar as vozes LBTs, né? Lésbicas, bis e transexuais aqui de Campo Grande. É um livro que passou na Lei Paulo Gustavo Municipal e a gente já está aí pensando sobre ele e a gente já começa a pensar ele do início já pensando na difusão, né? E na divulgação do livro. Então a gente estuda muito o que as outras pessoas estão fazendo, estuda muito o que já fizeram, o que pode ser feito. E é tudo testes, né? Como a gente trabalha, por exemplo, vê pela questão da internet, a gente vai testando e manejando para ver se dá certo, e avaliando os resultados, né? A gente estava fazendo um cronograma essa semana para a questão de produção, né? E eu já até coloquei lá. Eu falei assim, não, a gente precisa já começar a você pensar o que você tem que fazer no seu perfil profissional, né? Como escritora, ilustradora, quadrinista. O que você vai ter que fazer? Quanto tempo você vai ter que publicar? O que você pode publicar? Por exemplo, uma ideia por que você não fala sobre o seu processo, né, de criação, os esboços, vai contando como é que você vai pensando, porque ela faz jornalismo literário, né, que é uma coisa muito, muito legal e também é esse o diferencial, né, dela. Então, como é que você vai, né, mostrar para o público como é que você pega uma história jornalística e traz para o literário, né? Como é que você faz desde o traçado do desenho até o traçado da própria escrita, né? Aí ela falou assim, beleza, então vamos começar a trabalhar, explicar esse processo. E você vai preparando também o seu público para quando o livro estiver pronto, tá pronto, bora comprar, bora divulgar, bora mandar para o seu amigo. Então precisa fazer todo esse processo para quando chegar lá, ter criado, né, esse engajamento do próprio público para poder a gente chegar também nesse lugar. Mas assim, concorrer com grandes editoras a gente nunca vai não, né? Possivelmente não, né? Até porque é uma longa história de herança e nepotismo, né? Se a gente for pensar em grandes editoras, né? Tipo, Companhia, Record, enfim. Eles estão aí há muitos anos e passam de pai para filho, né? Uma coisa que você falou, o negócio da Amazon, né? Em São Paulo tem uma banca de jornal que foi comprada e transformada em livraria, a banca Tatuí, que tem material nosso lá, inclusive. E ele está dentro de um projeto de uma editora pequena, que é a Lote 42, é uma editora pequena, mas é uma editora pequena com muitos braços, com muitas ideias boas, muitas coisas interessantes, e eles têm uma filosofia simples. Na banca, não se vende nada que se vende na Amazon. Por quê? Porque o cara vai chegar lá e falar assim, mas na Amazon tá R$5. Você quer 20? Não vou comprar. Né? Então, quando a pessoa vai na banca, ela encontra um mundo que não está na Amazon, então esse acaba sendo também um diferencial, né? A experiência. As pessoas que trabalham na banca são apaixonadas por aquilo, então elas sempre vão te oferecer, te mostrar, e eu fiquei fascinado com o Henrique, que é um dos meninos que fica lá, que é, na verdade, o organizador. O jeito que ele falou da Casa Bahia para mim, eu quase comprei Casa Bahia, sabe, assim, o jeito que o cara fala, que ele gostou mesmo, e ele entusiasta e tal. Levei alguns livros do Moreira das Letras lá, e aí ele gostou porque era uma coleção. Sabe assim, então ele tem um olhar. Eu levei 2 autoras e elas têm livros dentro do Molerio e livros infantis. Ele fala, não, livro infantil não sei muito bem trabalhar, então, tipo, agora isso aqui que tem uma... Pô, aí ele já vai pensando, uma coleção, a pessoa chegar aqui e fala assim, isso aqui são mulheres que... Já, sabe, ele já tem todo um discurso. Uma forma de trazer a pessoa para dentro do universo que ele está tentando vender. Então, assim, não dá para concorrer com a Record, não dá para concorrer com a Companhia das Letras. Não é o nosso nicho, né? Não é o nosso trabalho. Então, também é saber até onde
onde as pernas conseguem correr, né? E de quem consegue correr. Mas todo empreendimento, todo sonho, ele começa pequeno. Essa filosofia que você tem de que precisa atravessar o Rio Paraná, tem que chegar nos grandes centros, tem que trocar, tem que ter intercâmbio, isso é fundamental. Toda a ideia, e se pegar toda, né, eu sei que é contado de forma romântica a história da Apple, que começou lá na garagem do cara e tal, essas coisas todas, e deve ter começado, né? Embora seja todo um processo de marketing para vender a história, com certeza começou, né, da Microsoft, como é que foi, todos eles iniciaram pequenos. Tem outras circunstâncias, tem outros mercados, tem outras coisas, mas são da minha realidade. Quando eu parei de sair da estrutura do Partido dos Trabalhadores, da direção, uma pessoa me falou: por que você não monta uma consultoria para você vender sua experiência? Eu falei: não vou fazer isso, não. 10 anos depois eu pensei em fazer. Se eu tivesse começado quando essa pessoa me disse, com certeza a realidade hoje era outra, né? Quando começou a transmissão pelo Instagram, eu comecei a fazer entrevista, pegava as pessoas, eu estou bem relacionado na política, entrevistei Zé Dirceu, entrevistei figuras nacionais no Instagram, tudinho. Aí, uma vez por semana, não deu resultado, parei. Se tivesse continuado, com certeza, 2, 3 anos depois, o público era outro. Então, essa não é inconstância, essas tentativas que você uma hora você pega e vai fazendo. Tem muito investimento, tem muito tempo, mas tem que fazer o que se gosta, né? Se você é apaixonado pelo que você gosta, tem um olhar diferente, se você quer fazer isso, é possível. A gente vence muito, vence a barranca do Rio Paraná, com certeza. E é aquela questão, né? Justamente por a gente gostar muito do que faz e se dedicar mesmo, né, ao processo como um todo, eu acho que isso é uma grande diferencial e propício para a gente também não desistir, né? Porque se a gente fosse pensar assim, eu vou fazer uma editora para ganhar dinheiro, quero dinheiro logo, já preciso aqui, para ontem um dinheiro aqui bom. A gente já tinha desistido. Isso não vai acontecer. A gente já tinha desistido, né? Então a gente pensa assim, claro que a gente quer que a editora cresça, a gente quer estabilidade, né? A gente tem sonhos, enfim. Mas nesse início é muito amor mesmo pelo que a gente está fazendo, amor, e também é um ativismo quase, né? Porque a gente também pensa, é uma das coisas que eu bato muito na tecla com o Fábio também, que a gente conversa bastante sobre isso, é que a gente não pode pensar numa literatura sozinha. A gente precisa pensar numa literatura, num livro, num mercado para Mato Grosso do Sul. Então a gente precisa, por exemplo, que as livrarias, né, independentes daqui cresçam, que elas apareçam, que a gente tenha um papel que é super importante do bibliotecário, do livreiro, né, da pessoa que vai estar fazendo a capa, do diagramador, da pessoa que vai fazer a preparação, da pessoa que vai fazer a assessoria de imprensa, né? Por exemplo, eu sempre falo da Evelise, né? A Evelise, ela tem essa expertise em relação à literatura. Então, assim, e ela foi criando isso, né, conforme o tempo. Então, assim, a gente precisa desses profissionais que também vão caminhar junto com a literatura para que a gente consiga aumentar os leitores aqui do estado, aumentar a produção do mercado editorial aqui do estado, mas também que a gente consiga ir para fora. Então, assim, eu sempre penso, é um dos nossos sonhos, né, da gente trazer muito para cá a questão da formação, né? Então, assim, a gente precisa formar bons diagramadores. A gente tem essa problemática aqui. A gente não tem uma opção de diagramadores. Então é sempre um outro, fica ali entre uns 3, aí um não pode, a gente fala, meu Deus, vamos ter que pedir para a pessoa de fora, sabe? Por que não a gente não fomentar, né, profissionalizar essas pessoas daqui, para que elas tenham essa visão e a gente consiga ampliar mesmo, né? E também trazer isso para os autores. Olha, você precisa de um bom diagramador. Não é o cara que está fazendo cardápio, né? O cara que está fazendo cardápio, ele tem expertise do cardápio. Ele não tem expertise de diagramar um livro, né? Precisa ser uma pessoa que saiba diagramar livro, senão não vai ficar bom, né? Isso puxa uma outra coisa, que o livro, ele parece
como ele é uma coisa de um autor, né, uma pessoa, parece que uma pessoa só trabalhando naquilo. E não, né? O círculo do livro ele é grande e ele tem algumas coisas que o Estado e o município têm devido bastante, eu acho, ultimamente, principalmente, que é a formação de leitor, que é as bibliotecas, que é a gente não tem uma feira de publicadores aqui, por exemplo, né? Tem uma Excêntrica, é um site e uma feira hoje, acho que de Goiás, ou Goiás, eu acho, que é de umas meninas e elas fizeram um mapa de publicação no Brasil. E aí elas fizeram esse mapa justamente quando eu cheguei aqui em Campo Grande, quando eu vim morar em Campo Grande. E aí Campo Grande, Mato Grosso do Sul nem existia, não tinha um traço. Minas tem, Goiás tem, não sei o que tem, ali, né, São Paulo obviamente tem mais, Rio de Janeiro tem mais. E Mato Grosso do Sul não tinha nada, não tinha nenhum risquinho, sabe? Por quê? Porque não passa a fronteira, porque aqui dentro mesmo não se valoriza, aqui dentro mesmo não se criam as oportunidades. A gente tem esse déficit de profissionais. Felizmente, os que a gente está trabalhando são pessoas que a gente gosta muito, tipo a Evelise. Então, por exemplo, o papel da Evelise aqui na Casa Bahia foi importantíssimo. Ela trouxe uma frase que a gente começou a usar na propagação do quadrinho, que era mais ou menos a Frida do Centro-Oeste, sabe assim? Uhum. Então, assim, ela é muito boa, no ausente também, né? Ela é uma pessoa muito importante para fazer chegar a uns veículos que a gente não chegaria, porque não é a nossa expertise. A gente não trabalha com comunicação. Precisa construir esse network de relações. De relações, né? A gente precisa de uma equipe. Infelizmente, a gente não pode ter essa equipe, né, como uma empresa, porque a gente não tem essa força. Mas a gente tem esses colaboradores, o Dudu, que é designer, também é quadrinista, que tem se esforçado e tem trabalhado para ter um trabalho cada vez mais bonito e com essa nossa mesma perspectiva que não sou eu, né? O importante não é o que eu quero fazer aqui, o importante é ler quem é esse autor, o que essa editora está propondo, e aí eu vou trabalhar em cima disso. Fazer uma pergunta, por que você não lança no próximo edital a proposta de uma feira aqui para o estado? Então, a gente está nessa labuta já, até de pensar, né, porque assim, existem dois tipos de feira. A velha, que é a feira de livros, que aí é um monte de gente falando um monte de bobagem, assim, tá legal, tem sua importância, mas já cansou. E tem essa feira de publicadores, que é essa que nasce em São Paulo, com a Feira Plana, que é uma moça que foi para Nova York e descobriu essa coisa nova, diferente de fazer, e é essa que a gente está pensando, que é uma feira que não engessada, uma feira que também faça com que as pessoas interajam, que as pessoas não sejam um participante passivo, que haja algo ativo ali, porque é isso que vai construir realmente essa relação entre literatura e leitor, né, e público, autor e público, editora e público, né? Então a gente tá nesse estudo, né? Mayra já tem inclusive experiência com outros eventos, ela já foi como que é o nome? Produtora de alguns eventos grandes, inclusive. E aí é o nosso sonho, mas é o nosso sonho assim, de correr atrás mesmo, né? Aquele sonho igual da editora Produzir. Não, a gente está empenhado, estudando valores, trazendo gente de fora, né? Então, assim, o quanto que seria legal para o Dudu, que já é um cara muito bom, ouvir um cara que já está no mercado há muito mais tempo que ele. Quanto isso transformaria ele, né? E às vezes nem a palestra, às vezes o depois ali pro bar. Às vezes é uma frase, uma ideia, né? Não, às vezes, dependendo do cara que você traz, o cara vai pro bar com você. E é ali que aí surgem outras coisas, entende? Então, assim, pro público vai ser uma coisa e pro Dudu, que é uma pessoa que está interessada nisso, vai ser outra coisa, né? Isso eu falo que é uma experiência minha também, né? As feiras de publicação, às vezes, você está do lado de uma pessoa que você nunca tinha... Você conhece mais ou menos, né? Tal. E aí você começa a trocar ideia e as pessoas falam umas coisas que você fala, cara, eu nunca tinha pensado nesse negócio que ele está falando. Nossa, ele tem razão. Não, isso aqui eu não concordo. Mas assim, sabe, troca, né? É uma troca maior do que... Eu estava brincando que eu fui numa feira, não vou falar o nome porque eu vou queimar as pessoas, mas eu fui numa feira recente e a gente estava com um stand de quadrinistas. Primeira vez
teve nesse evento. Só que a gente estava num stand. Era uma caixa. Sabe, uma caixa. Tipo assim. E aí você tem uma limitação meio que... Parece que você está preso. É uma coisa... E na feira de publicador, geralmente, são mesas corridas e é livre. Então, assim, o cara que está olhando o seu material aqui já está meio que de olho do outro. E você que é parceiro do cara que está aqui, às vezes você está vendendo do cara porque o cara foi no banheiro, ou porque às vezes você percebeu que o cara está mais interessado no dele do que no teu, e você não vai, tipo assim, toma aqui. Ele está mais interessado, pô, olha o dele aqui, realmente, ó, que bonito. E já conversou com o cara, você até sabe vender mais ou menos do cara, sabe? Então, assim, as feiras, elas também trabalharam numa coisa, acho que dinâmica diferente da feira de livro, que a gente não está competindo. Feira de livro eu percebo um pouco isso. Que as pessoas parecem que estão ali meio que quem que é mais intelectual, quem que está vendendo mais, quem que tem um stand mais charmoso. E na feira de publicação está todo mundo horizontal. E por essa horizontalidade eu estou parceiro dessa pessoa. Eu não estou contra ela. Porque eu entendo que se a pessoa não está entrada no meu trabalho, não está e acabou. Eu não vou conseguir, né? Tem uma experiência engraçada do cara falou assim, nunca mais eu divido a mesa com fulano. Porque ele falou, pô, eu tava mostrando meu quadrinho, os dois são de terror, né? Os dois caras eram de terror, eu tava mostrando pro cara, falou, porque isso aqui, tá, né? Aí o cara disse que falou assim, você gosta de terror? Colocou isso Aí o cara falou assim, pô, mano, sabe, espera, tipo assim... Não cara, seja tão terrorista. Não vai do terror, não vai do terror. Esse não entendeu o que é a feira, né? Não entendeu o espírito. O espírito, trocar, né? Tá muito na mentalidade daquela coisa de competição. E não vai resolver, né? Mas é o rolê de aprendizado, né? Eu acho que a feira traz esse rolê de você aprender de várias formas como fazer, como vender, como se portar, como se comunicar, como trocar. Eu falo assim, que eu aprendo sempre, né? Eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu sempre estou olhando as coisas e observando. Esses dias eu falei no nosso grupo no WhatsApp, que é o Fábio da Marina, né? Pra gente planejar essa HQ dela. Aí a gente foi num evento recente, né? E aí eu falei assim, mas eu gosto muito de ver coisas mal feitas. Porque eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito como não fazer, né? Como não fazer, como que a gente pode melhorar, né? Não no sentido de criticar, né? Nossa, como eles fizeram mal feito ali, né? Mas no sentido, olha, o que eles poderiam melhorar que a gente também pode melhorar aqui pra gente lançar uma coisa, fazer um evento mais legal, né? Então eu sempre penso nessa perspectiva também, né? De produzir tudo, né? Eu gosto muito de produção, né? De eventos, eu gosto muito. Então, assim, eu falo, não, vamos pensar em como que a gente vai chegar, como é que a gente vai conversar com essa pessoa, né? Porque tudo é conversa, né? A gente precisa encantar também as pessoas, né? Então, como a gente vai encantar? Eu sempre penso, a gente nem tava com um livro publicado, nem nada. Eu já te falei assim, Marina, eu acho que você pode fazer tal coisa pra gente encantar as pessoas, né? Então é sempre um aprendizado, né? E entender o autor, né? A Marina, ela tem ela é uma pessoa muito que cria uma empatia, né? Ela tem esse poder. Inclusive é uma coisa que eu pensei agora, que ela precisava usar mais vídeo, porque ela é muito boa, ela consegue ter essa interação. Ela consegue te atrair, assim, é uma pessoa muito gostoso de conversar com ela, né? Então, é um pouco isso. E é muito legal da Marina, eu acho que uma coisa que ela falou, que tudo que a gente propõe para ela, assim, ela fala assim, não, com vocês bora, com vocês bora. Né? E essa coisa que a gente quer com o autor, criar esse elo em que ele confie tanto na gente, obviamente que ela vai falar não para algumas coisas, não é que ela vai fazer de forma cega, ninguém vai fazer de forma cega. Mas ela gosta tanto de como a gente trabalhou no Quebra Torto, que ela confia. Ela tá pronta para parceria, né? Ela tá pronta para às vezes rever um conceito dela, ou às vezes colocar alguma coisa para nós, para a gente também rever. No Quebra Torto aconteceu muito isso, né? Ela falou, não, mas isso aqui tá, então peraí, eu vou dar um passo atrás aqui também, vamos ver o que a gente consegue fazer com relação a isso. E eu acho que esse depoimento dela para a gente, ele é rico nesse sentido. De saber que a gente, apesar de a gente vai ter
iniciais limitações, a gente está com parceiros. A gente não está também só com, apesar, né, acho que tem essa frase que você fala, a gente não está interessado em livros, mas em autores, né? A gente está interessado em autores que estão dispostos a estar com a gente fala. Que, sabe, que se encantam junto com a gente, que abraçam essa nossa ideologia, essa nossa forma de pensar e de pisar. E Tânia também, né? Eu tive algumas conversas com Tânia, que é uma escritora que já tem um trabalho vasto, e aí foi muito legal a troca, né? Porque ela escreve há muito tempo e ela tem muitas dúvidas. Ainda assim, tem muitas dúvidas. Porque é isso, é um trabalho muito solitário. Eu também, como autor, eu tenho muitas dúvidas. Inclusive, quando eu vou lançar, eu não vou lembrar que eu sou editora. Primeiro, eu sou autor, quando estou lançando meu livro. E aí, Mayara me ajuda muito, porque ela está fora desse... Ela não está... bem, entre aspas, ela não está envolvida com a parte artística, entre aspas, né? Não que ela não Uma mensagem principal. Ela está olhando, tá também, mas está olhando outras coisas e falando, isso aqui talvez, vamos fazer isso, né? Então, todo o kit que a gente tem da Voar, que a gente mandou junto com o livro, tudo ideia da Mayara, porque ela está fora. Eu estava aqui preocupado em resolver o quadrinho, né? Lógico que depois ela fez o trabalho da preparação de texto, que vai ter artisticamente também um peso, mas é um pouco isso, assim, o autor, a gente tirar do autor essa responsabilidade de fazer tudo. Né? E eu estou falando de uma pessoa que eu me autopubliquei até o Casa Bahia, isso foi autopublicação, né? Tipo, sempre com parceiros, que é outra coisa também que acho que mudou muito a minha perspectiva de trabalho, que eu sempre trabalhei com parceiros. E eu tive a sorte de estar em São Paulo, no olho do furacão, e conhecer pessoas como a Lucy Fraqueta, ou o Pedro Fraqueta, que são pessoas que trabalham em editoras médias, que já tinham uma experiência muito grande e que foram parceiros não só de vamos lá fazer isso com você, mas isso e aquilo, e aí você vai aprendendo, né? Você vai acaba sendo quase que uma criação coletiva. E acaba sendo quase uma faculdade assim de conhecimento, sabe? Porque o Pedro trouxe uma coisa que eu achei fantástica logo nas primeiras vezes que a gente começou a trabalhar junto. Ele falou: eu não gosto da ficha catalográfica no começo do livro. Geralmente está no começo do livro. Por que isso não? Porque eu acho que o livro é uma experiência. E se você começa a folhear e você quebra a experiência do cara na leitura de uma coisa que não tem uma importância gigantesca, quase ninguém nem lê a ficha catalográfica, por que você não pode colocar lá no final? Porque aí você dá pro cara, cara, que ideia simples e que faz todo sentido, sabe? Então são esse tipo de troca que a gente adora fazer, por isso que a gente gosta de parceiros que se encantam junto. E que gostam de trabalhar, que a gente dá muito trabalho. A gente dá muito trabalho pro autor. A gente está trabalhando com o Anderson no FIC. Ele passou no FIC, né, ano passado, para executar o projeto esse ano. No FIC tem uma duração, em teoria, de 1 ano, né? 1 ano para você elaborar um projeto. E aí a gente pegou o Anderson desde o início, né? Desde o projeto até essa parte de finalização. E aí eu fui fazer o cronograma, né, porque a pessoa que tem um toque, quer organizar. Aí fui fazer o cronograma com cada etapa que ele precisa fazer, né, pra gente conseguir executar tudo da melhor forma possível. Aí na hora que ele olhou todas as coisas que ele tinha que fazer, ele falou assim: meu Deus, não sabia que eu era um trabalho. Ficou apavorado, né? Falou assim: nossa, gente, é muita coisa pra fazer. Eu falei assim: é muita coisa mesmo pra fazer. Mas ainda bem que ele tem a gente, né? Porque imagina, não no sentido, nossa, ainda bem que tem vocês, mas no sentido que imagina ele fazendo sozinho. Tem uma colaboração, né? Imagina ele fazendo sozinho todos esses processos. Primeiro que não ia ficar tão bom, porque quanto mais olho olhando alguma coisa, melhor. E tem essa parte que é da parte de criação mesmo, porque o Anderson é uma pessoa muito sonhadora. E artista sonhador, eu já fui, sou bem menos, mas convivi também com muitos que não querem deixar essa parte sonhadora, só sonhadora, não que o sonho seja, mas ele tem muito essa parte, então a gente vai trazendo ele para a realidade. Então, mas sua história está falando sobre isso, mas por que você tem que trazer isso aqui? Isso aqui é importante, de fato? Não vai trazer um ruído, vai dar mais trabalho,
e vai ficar ruim. Além de dar mais trabalho, ainda vai ficar ruim, depois você tem que consertar, se você quiser que fique bom, aí você já planta um triplex na cabeça da pessoa, né? Tipo, tá, então preciso dar um passo atrás, né? Mas e isso aqui, será, né, tal. Então ele teve que reformular todo um pensamento, a princípio, que ele tinha feito, porque era muito emocional, né? Então uma das primeiras frases do Anderson foi: é o meu primeiro quadrinho solo. Então, se é o seu primeiro quadrinho solo, vamos... Ele queria colocar todas as coisas do universo dentro do quadrinho, porque fica, né? Ai, meu Deus, é meu primeiro A quadrinho. ansiedade, né? Vamos se acalmar, vamos fazer... Aí tem que colocar todas as ideias que tem na cabeça num só, né? Vamos fazer as etapas, vamos pensar se isso é importante para sua história ou se não é importante para sua história, né? Vamos contar uma história de cada vez. Vamos contar uma história boa, né? Dentro do seu nicho que você está querendo apresentar, né? Eu falava isso muito no Quebra Torto. É a melhor história que você faz dentro desse recorte de tempo. Não é a melhor história que você vai fazer na sua vida. Porque você vai melhorar e você vai ter outras experiências. Mas nesse recorte de tempo, eu gostaria que você se empenhasse para fazer a sua melhor história. Né? E eu acho que no Quebra Torto funcionou muito isso daí. As pessoas realmente se empenharam muito para fazer a melhor história delas com aquele conhecimento, com aquela experiência, com aquele tempo de processo. E aí eu acho que é isso. Assim. Então, o Anderson é um assessorado, no caso, né, que ele a princípio ele não vai estar dentro da editora, pode ser que isso mude também, não é rígido, mas esse pensamento assim, esse cara tá meio perdido, sabe? Vamos andar junto aqui, né? Tem uma experiência minha, tem uma experiência da Mayara, que a minha experiência é muito da produção, e da Mayara muito teórica, não que ela não produza, né, mas muito teórica, então ela faz umas coisas que eu não sei, eu trago umas coisas que ela não sabe. A gente também aprende muito entre a gente. Né? No Quebra Torto a gente tem uma parceria, né? Uma parceria. Parceria é isso. E não olhar... Então, assim, no Quebra Torto aconteceu uma coisa que a gente nem imaginou, né? Que eu acabei sendo preparador de texto uma hora e amanhã a editora em outra hora, trocou papéis, porque às vezes é isso, né? Você está tão ali naquele processo que você está meio cego, porque é muita coisa para fazer, e o outro vem e fala uma coisa, é verdade, tal, né? Mas não funciona. Isso, a ideia é boa, mas não funciona assim. Funciona assim, mas essa ideia é isso daí. Por mais que a gente foque em partes específicas, né? Eu me preparei para fazer a preparação de texto, né? Todo o meu desenvolvimento intelectual e profissional é dentro da preparação, é dentro do texto. Mas isso não impede que eu veja o livro como um todo e também estude as outras partes, entenda as outras partes. Então eu estou sempre estudando diagramação, não que eu vá fazer a diagramação, mas se eu olhar uma diagramação que não está legal, eu vou falar assim, não, isso aqui não está legal. Né? Mesma coisa assim, eu não vou saber desenhar porque eu sou péssima desenhando, não sei. Mas se eu olhar alguma coisa, eu falo assim, essa ilustração não está funcionando com além de beleza, né? O texto que é passar nessa ilustração não está passando. Como você vai desenhar isso? Não sei, mas não está passando. E isso tem uma coisa, acho que, não sei se é o diretor de cinema, que eu acho que é o Villeneuve, se eu não me engano, que é o do Duna e do Blade Runner 2049, alguma coisa assim. A carreira dele ele passou por todas as áreas do cinema. Então ele foi cameraman, ele fez tudo. Todas as coisas pequenas ele fez. E aí quando ele se tornou diretor, é isso. Não é que ele sabe direcionar a luz, por exemplo. Ele não sabe. Mas ele sabe o que ele quer da luz. E aí ele consegue conversar com o cara e o cara consegue entender ele. E os dois trocando, porque às vezes daí o cara pode falar assim, tá, mas aí se você quer isso é X coisa. E é essa experiência, você mergulhar nesse universo como alguém que precisa banhar em todas essas águas e aprender todas essas coisas. De novo, ela não vai ser desenhista nunca, mas ela vai saber interpretar, olha, essa imagem não está condizente com a... E quadrinho tem uma coisa interessante, não é um bom desenhista que é um bom quadrinista. Às vezes o cara desenha horrores, faz hiperrealismo, vai desenhar aqui você, desenha em 5 minutos você é você. Só que isso não é quadrinho. Quadrinho é uma narrativa. Então esse desenho precisa estar dentro de uma narrativa. E eu acho que é isso que a Mayara está falando. Não tem a ver com desenho bonito e feio. Tem a ver com se a pessoa consegue transmitir, através daquele desenho, aquela cena, aquele movimento, aquela sensação.
né? Aquele sentimento, que às vezes é sentimento. Acho que o ausente tem muitas coisas mais sensorial, né? É uma coisa muito mais sensorial. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade na leitura porque querem ler, entender. E às vezes é sensorial. Mas essa é a minha proposta, né? E aí, Maiara, sabendo que é a minha proposta, me conhecendo como autor, traz esse olhar de rebater, de falar, talvez esse caminho aí que você entregou isso aqui. Aqui, olha só, você tá... No Casa Bahia aconteceu muito isso, né? Tinha um roteiro que eu mandei para ela, já com bastante coisa e tal. E ela falou assim, olha, não tá ruim, mas a tua voz, a partir do segundo ato, se perde. Não enxergo mais você como autor. E para mim não faz sentido você escrever um livro que não é você escrevendo. Peraí, então, vamos voltar 2 casas, vamos entender onde que eu me perdi. E eu sabia, e é isso que é interessante, eu até sabia já que não estava. Mas a outra pessoa reforçar... Precisava de alguém para reforçar. Reforçar, sabe? E aí dizer, não está mesmo. Né? E aí, se você é um autor engessado, rígido, que não tá poroso para receber isso, você recebe como uma crítica, tipo assim, eu não gosto do meu trabalho, tá... Não, não faz sentido. É aquele pai que quando vai para a reunião da escola acha que sempre o professor não gosta do filho dele. Acho que ele não gosta do filho dele, né? Aí tem essa, né? Talvez ele não goste do filho dele. É por isso que é importante conhecer, né, o autor. Quando eu vou fazer a preparação de texto, eu gosto muito de entender o autor, quem ele é, de saber... não só a questão pessoal, né? Mas a questão também pessoal é também importante, né? Por exemplo, a Marina, ela vai trazer muitas pautas que tocam ela, né? Porque ela é uma mulher lésbica, ela é uma mulher feminista, então ela vai trazer isso dentro das pautas dela. Então eu preciso entender quem ela é e o que ela gosta de comunicar para que eu não mate isso, mas para que eu melhore isso, né? Então, por exemplo, o Neilton, né? Ele tem essa questão de saudosismo, né? No Quebra-Torto, ele traz isso. Eu precisava entender mais como ele gosta de ver as coisas. Então, ele gosta de voltar para o passado com esse sentimentalismo. Então, eu não podia matar isso, né? A gente precisa o quê? Trazer isso da melhor forma possível. Então, entender que o autor é muito importante por causa disso. Que é outra coisa, né? Que as pessoas confundem quando você fala, né? E já aconteceu isso comigo. Eu falo assim, não, mas que a preparadora de texto é a Maiara. Então ela que escreveu? Não, eu que escrevi. Não, mas não. Pensa quem estudou faculdade, universidade, pensa no orientador. O orientador não vai escrever a tua tese, né? O que ele vai fazer é te acompanhar e te falar, isso aqui, cara, você tá indo para um lugar que não tá legal, né? Isso aqui é muito bom. Ou, eu vi uma palestra de um cara uma vez, eu não vou lembrar quem é o autor, que é um autor grande, assim, e ele falou uma coisa que foi muito legal, assim, que ele terminou de escrever o livro, e aí o editor dele falou assim, cara, esse capítulo 4, na verdade, acho que tinha que ser o primeiro. Esse 3 aqui, o penúltimo. E aí foi mudando, só foi realocando. Aí na hora ele deu uma estranhada, assim, era as primeiras vezes que ele está sendo editado, e aí ele releu. Quando ele releu, ele falou, cara, mudou meu livro. Por quê? Porque o cara não está viciado naquilo que você está fazendo, ele está com um olhar de fora, e se for um cara bom e que está afim de ver você crescer, ele vai fazer o melhor para você crescer. Não vai fazer uma coisa para te chatear, para te denegrir, para te prejudicar. Né? Ele vai fazer algo para que você ganhe esse potencial que você já tem, é teu, né? Tudo é teu. Então, quando a Maiara prepara um texto, é tudo do autor. Quando eu faço edição, é tudo do autor. O que a gente faz é só dizer, às vezes, assim, cara, na sua cabeça funcionou sensacional, mas na realidade não está funcionando. E eu, como autor, sei que isso acontece muito. Né? Eu passo por isso. Tipo assim, às vezes eu falo, Maiara, você está conseguindo entender isso aqui? Não estou. Se não está, por que não está? Todo mundo não vai entender, né? Tem uma palavra no Casa Bahia que a gente ficou mais de uma semana discutindo uma palavra, porque era uma palavra que trazia uma conotação negativa, aí depois a gente substituiu, aí os leitores que eu mandei para fazer uma leitura de crítica acharam que aquela palavra era outra palavra,
E aí a gente ficou nessa, e era uma frase que era linda, né? A frase era, tipo, talvez a mais bonita que tinha no livro. A frase, que eu adoro as construções, né? A frase era linda. Tem que matar a frase. É minha querida, tem um texto que eu postei agora recente, uma coisa, Mate Seus Queridos, né? Que é o William Faulkner, que é um escritor, eu não acho que é americano ou inglês. Ele tem um texto que ele fala, mate seus queridos. Não tenha dó, não tenha pena, não tenha apego. Né? E foi exatamente o que aconteceu na Casa Bahia. Tipo assim, é a frase que eu mais gostava do livro, eu tive que tirar, porque nada combinava com ela, a não ser aquela palavra que trazia ruído. Não era uma palavra que construía, uma palavra que atrapalhava. Então, se nada cabe sem essa palavra, vamos refazer. Ficou bonito, mas não ficou tão bonito. Gente, nós estamos conversando aqui com o Fábio e a Maiara da Voar Produções, Edições. Voar Edições. Apaixonados por livro, por literatura. Se você está pensando em publicar, se você quer publicar, já sabe agora quem procurar. A gente já falou quase 1 hora, né? Então vou deixá-los vocês à vontade para as últimas mensagens, para as despedidas, mas sempre contando, agradecer já de antemão a gentileza de vocês para vir mais uma vez conversar com a gente sobre cultura e esse jeito apaixonado que vocês têm pelos livros. Não, a gente que agradece o espaço aqui, a gente adorou estar aqui. Eu falo por mim, mas eu vejo na face da Nela que ela gostou. Seguir a gente nas redes sociais, né? Tudo a Voar Edições, você encontra Instagram, tem o nosso site está em construção. A gente está mais no Instagram, né? Agora, lá tem um link, né? Que você pode entrar em contato por e-mail, WhatsApp. A gente está sempre publicando as novidades lá também. Se você é autor, quer publicar, se você está com ajuda aí, precisa de ajuda em algum livro, ou se você quer se inscrever para algum edital também, pensando nessa parte da literatura, a gente está à disposição. A gente vai adorar ajudar, a gente vai adorar fortalecer a literatura no nosso estado, e é isso. Eu acho que mais, assim, essa parte que a gente faz de assessoria, não só o livro literário, livro. Você tem um livro de pintura que você quer, um livro de fotografia que você quer, um livro infantil que não tem texto, um livro, enfim, né? Se você quer publicar alguma coisa e você gostou do que a gente disse aqui, olhando no nosso Instagram, você gostar do nosso trabalho, e quer lançar um livro, seja de que área for, né, a gente está disposto a conversar, bater esse papo. Se der match, a gente trabalha junto. Gente, a gente vai terminando esse bate-papo por aqui, contando com a sua presença no nosso próximo episódio. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9 horas, sempre tem um episódio do Podmar no ar. Obrigado, gente.